última semana do quadro Países da Copa. E se você ainda não estava acompanhando esse quadro, por 3 semanas durante a Copa do Mundo eu estava sorteando 2 países lá no Instagram para inspirarem as receitas do canal da semana aqui no YouTube. E o país sorteado de hoje foi o Japão. E como vocês sabem, eu gosto de um bom sanduíche. Já tem inclusive um quadro aqui no canal chamado Sanduíches ao Redor do Mundo e já fiz vários sanduíches famosos do mundo. E aí eu aproveitei essa oportunidade para trazer um sanduíche super famoso do Japão, que é o Katsu Sando. É um sanduíche de porco empanado, mas que também leva um molhinho diferente, super gostoso e tradicional do Japão. E eu adoro esse sanduíche, ele também é feito com um pão de leite, que é um pão bem fofinho, e eu fiz esse pão caseiro, porque vocês também sabem que eu gosto de fazer pão e já tem a receita desse pão aqui no canal, então eu aproveitei para fazer tudo que eu gosto e juntar tudo em um sanduíche. Então se você quer aprender a fazer esse sanduíche de porco empanado do Japão, já sabe, se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos! O Katsu Sando é um sanduíche de porco empanado e a carne usada nesse sanduíche normalmente é o copa lombo, mas se você não encontrar como eu, você também pode usar lombo. E além disso, a gente vai usar também farinha de trigo, ovo e farinha panko para empanar. A farinha panko é aquela farinha de rosca mais granulada, mas se você não encontrar, pode usar a farinha de rosca comum. E todos os detalhes dos ingredientes vão estar aqui na descrição do vídeo. E além da carne de porco empanada, ele leva também um pouco de mostarda no pão, maionese e um molho chamado molho tonkatsu. Esse molho é um molho super típico da culinária do Japão e que geralmente acompanha pratos que têm carne de porco empanada, que são pratos chamados tonkatsu, e daí vem o nome desse molho. E por último, esse sanduíche também costuma levar um pouco de repolho cortado bem fininho. Então eu vou começar deixando tudo preparado para a gente montar o sanduíche. E vocês sabem que sempre que eu faço um sanduíche, eu gosto de fazer o próprio molho. Eu já ensinei a fazer maionese aqui no canal, mas eu vou mostrar para vocês como fazer de novo de uma forma prática no liquidificador, que é a forma mais fácil que tem de fazer e ganhar a consistência certa. E dessa vez eu vou dar um toquezinho para ela ficar com uma cara de maionese japonesa. Então vamos lá, vamos começar pela maionese. A base de qualquer maionese é gema de ovo, mostarda e o elemento ácido. Normalmente eu uso limão, mas nesse sanduíche, para dar um toque japonês, eu gosto de usar vinagre de arroz. Começo colocando a gema, 1 colher de sopa de mostarda e 1 colher de sopa de vinagre de arroz no liquidificador. Depois a gente tem que adicionar óleo para chegar na consistência da maionese. É importante adicionar o óleo bem aos poucos em fio para a gente conseguir atingir a consistência certa. Se adicionar tudo de uma vez, não vai dar certo. E quando começa a ficar mais difícil de bater, é um indício de que está pronto, está chegando na consistência certa. E olha só a consistência dessa maionese. A maionese está pronta e agora eu vou fazer o molho tonkatsu. O molho tonkatsu, mal comparando, ele lembra um pouco o molho barbecue e normalmente ele é feito com ketchup. Como eu não gosto muito de usar ketchup, normalmente eu substituo por um molho picante, porque eu gosto do molho um pouquinho mais picante, eu acho que traz um sabor interessante para o sanduíche. Se você não quiser usar um molho picante, você pode usar também ketchup mesmo, ou até um molho de tomate que seja um pouco mais neutro. E além do molho picante ou do ketchup ou do molho de tomate, ele leva também molho shoyu, molho inglês e alho em pó. E tudo que a gente precisa fazer para preparar esse molho é misturar todos os ingredientes. Então eu começo colocando o molho picante aqui e depois eu adiciono os outros ingredientes. Começo colocando 4 colheres de sopa de molho picante, adiciono 2 colheres de sopa de shoyu, 2 colheres de sopa de molho inglês e um pouco de alho em pó, mas você pode ajustar conforme a sua preferência. Agora que os molhos estão prontos, a última coisa que a gente precisa fazer antes de empanar o porco é dar uma tostada no pão e cortar o repolho bem fininho. Assim, quando o porco estiver pronto, é só a gente montar o sanduíche. Tostar o pão não é frescura. Tostar o pão ajuda o pão a ficar mais firme e ajuda ele a segurar melhor o molho e o recheio. E aí, para tostar o pão, você pode colocar um pouquinho de manteiga na frigideira, mas você pode também simplesmente colocar o pão direto na frigideira quente, que é o que eu vou fazer. E aí eu vou cortar esse pão, que aliás já tem receita aqui no canal desse pão de forma caseira. Então eu vou deixar o link aqui no iCard e eu vou cortar 2 fatias, não muito finas do pão, porque eu quero que ele segure bem o recheio.
mais fácil de cortar o repolho em fatias fininhas é pegando as folhas. Então eu tiro as folhas de fora, o excesso, e aí eu pego uma folha e corto em fatias fininhas. E aí uma folha, né, essa folha vocês veem que é grandinha, é o suficiente para um sanduíche. E aí, dependendo do número de sanduíche que você quiser fazer, uma quantidade maior ou menor, você vai pegando mais ou menos folhas. E eu coloco o pão para tostar na frigideira, sem manteiga, sem óleo, sem nada, porque assim depois eu consigo usar a mesma frigideira onde eu tostei o pão para colocar o óleo e fritar o pão. Assim eu só preciso usar uma frigideira nesse sanduíche. Depois de tirar o pão da frigideira, hora de colocar o óleo para esquentar. E aí posso empanar o porco. A primeira coisa que eu vou fazer é cortar essa carne de porco. Normalmente pro tonkatsu se deixa uma carne de porco um pouco mais grossinha, mas isso também depende do seu gosto, porque quanto mais grossa você deixar, um pouco mais rosada ela tende a ficar no meio. Como eu não gosto dela tão rosada, eu vou cortar na espessura de mais ou menos um dedo essa carne. Então aqui eu tenho uma peça que tem cerca de 300 gramas e no fim, para um sanduíche, eu vou acabar usando 150 porque eu vou cortar na metade. O segredo de um bom empanado é temperar todas as etapas. Tempero a farinha de trigo com sal, pimenta do reino e alho em pó e faço o mesmo com os ovos. Tempero também a carne com sal e pimenta do reino e aí é só passar na farinha, no ovo e na farinha panko. Empana bem para ela ficar bem crocante. Aí é só colocar no óleo e quando dourar de um lado, pode virar para dourar bem do outro. Dependendo da espessura da carne, ela vai precisar de mais ou menos tempo para chegar no ponto que você gosta. A minha eu deixei por 7 minutos no total. Aí é só tirar do óleo e colocar em uma gradezinha para descansar, por uns 5 minutinhos antes da gente montar o sanduíche. Para montar o sanduíche, comece fazendo uma camada fina de mostarda, adicione uma colher generosa de maionese, a carne, o molho tonkatsu e por último vai o repolho. E você pode deixar assim ou cortar as aparas das laterais para deixar o sanduíche mais uniforme como você costuma encontrar no Japão. E é claro que essas aparas você guarda para comer depois. Se você não quiser cortar as pontinhas do sanduíche, não precisa. Isso é só porque eu quis fazer como eles servem no Japão, que geralmente ele é mais quadradinho e uniforme. Espero que vocês tenham gostado desse sanduíche do Japão. Vocês sabem que eu adoro sanduíche como uma forma de trazer os sabores do mundo de uma forma simples e divertida. A gente muda os sabores, os molhos e tem uma receita diferente para variar no dia a dia. Gente, esse sanduíche fica muito gostoso porque tem a maionese, a mostarda, o picantezinho do molho, que eu faço ele mais picante, e o pão desse sanduíche. É um pão também super fofinho, inclusive o pão que eu fiz aqui no canal, que é o pão de forma, foi inspirado no pão do Japão, que é o shokupan, que é esse pão de leite bem fofinho. Então é legal você cortar ele um pouquinho mais grosso para ele conseguir estruturar o sanduíche. Se você gostou da receita, aproveita para se inscrever no canal, curtir o vídeo, quando fizerem a receita me marca lá no Instagram e também aproveita e fica de olho, porque quinta-feira tem o último vídeo do quadro especial Países da Copa. E qual você acha que vai ser o país sorteado da vez? Comenta aqui embaixo. Beijo e nos vemos no próximo vídeo.